Olá a todos, aqui é Carlos Agnes. Para quem não me conhece, eu sou instrutor Delphi, trabalho com Delphi há mais de 10 anos, faço parte também do programa de MVPs da Embarcadero e atualmente sou o diretor técnico da Aquasoft Tecnologia da Informação, que é parceiro embarcadeiro para o Rio Grande do Sul. O tema da apresentação de hoje é Delphi Underground. Delphi Underground é uma proposta diferente de apresentação, onde a gente foge um pouco do convencional, onde nós temos um assunto que é tratado do início ao fim. No Delphi Underground a gente tem uma série de assuntos, pequenos temas, dicas, macetes, que normalmente são desconhecidos da grande massa, e por isso o Delphi Underground. O Delphi Underground foi... A ideia de Delphi Underground foi introduzida na BorCon de 2007 por Gustavo Schaurais, então nada mais justo que nesse momento eu dê um pouco de crédito ao cara. Os temas da nossa Delphi Underground de hoje. A gente vai falar sobre Record Helpers for Simple Types, que é um recurso novo do Delphi, threads anônimas, Interfaced Objects, que em contrapartida já não é mais tão novo esse assunto, stack de exceções, T-Virtual Method Interceptor e vamos dar também uma brincada aí com orientação a aspectos. Vamos começar então com Record Helpers for Simple Types, que a partir deste momento eu vou chamar somente de Record Helpers. Record Helpers, para quem já conhece Class Helper, vai entender bem a funcionalidade de um Record Helper. O Record Helper permite a extensão de records e tipos já existentes em que nós não podemos mexer no código-fonte, ou porque nós não temos o fonte, ou porque o fonte é protegido por exemplo, por direitos autorais, a gente não deve mexer nesse código-fonte. O detalhe de Record Helpers é que a gente consegue introduzir tipos, ou na realidade consegue introduzir propriedades, métodos, novas funcionalidades, também tipos simples do Delphi, tipos primitivos, e não somente records, ao contrário de Class Helpers, onde a gente modifica classes. Então, o Record Helpers é um recurso do Delphi XE3, a partir do Delphi XE3 ele está disponível. E vamos colocar a mão na massa para entender logo como é que funciona essa parada. Eu vou começar um novo projeto, pode ser um projeto VCL mesmo, onde eu vou criar um botão para que eu possa programar o evento um clique desse botão. Eu vou criar uma variável string, e dentro dessa variável string eu vou colocar a string Delphi Conference 2012. Vou usar o refactor de declaração de variável. E agora eu vou pedir ao Delphi que ele exiba o tamanho dessa string para mim. Até aqui eu não estou mostrando nenhuma novidade, né? Vou rodar o programa para ver se está tudo certo. Rodo ou chamo a funcionalidade do botão e eu tenho 22 caracteres dentro da string. Ok? Como é que funciona os Record Helpers? Eu vou começar um tipo novo, pode ser no implementation mesmo aqui da minha Unity de form, chamado tStringHelp. Igual a um Record Helper for string. Quem já está acostumado com Class Helpers já deve estar notando as semelhanças. Eu vou criar um escopo público e dentro do escopo público uma function length. A function length vai retornar um integer. E o class completion funciona aqui, então Shift Ctrl C. Vou dizer que result recebe system.length de self. Então, antes de fazer uso desse Record Helper, vamos tentar explicar ele um pouquinho. Quando eu crio um Record Helper e eu digo para qual tipo esse Record Helper vai operar, na realidade, então, eu estou adicionando funcionalidades ao tipo que este helper vai ajudar.
No caso, o tipo que eu estou escolhendo aqui é um tipo primitivo, tipo string, onde a partir de variáveis então do tipo string, eu vou ter uma função chamada length, que vai retornar o tamanho do string. Como eu estou chamando a funcionalidade length a partir de uma variável string, o self nesse caso aqui é a própria string. Tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. A partir deste momento, toda variável string que esteja sendo referenciado o meu record helper, ou meu record helper esteja acessível, eu tenho agora uma função chamada length. E esse cara aqui vai fazer, às vezes, do nosso length de texto. Vamos ver se está funcionando. Tá lá. Continua funcionando e o resultado é o mesmo. Legal. Vamos continuar brincando com record helpers. Eu vou criar outro record helper para integer. Mesmo esquema, vou criar um escopo público que eu vou chamar de uma função agora nova, eu vou chamar de toString. Vai retornar uma string. Shift Ctrl C, o que essa minha função vai fazer? Result recebe system.sysutils.toString, melhor, int toStr. De quem? De self. Ok. A partir desse momento, toda variável integer tem também um toString, que vai fazer o int toStr do integer que está sendo chamado. Length é do tipo integer, logo eu tenho um toString. Posso rodar o programa e o nosso resultado continua o mesmo. Ou seja, a gente deu outra dinâmica ao nosso código. Na minha opinião, esse código aqui é mais legível, mais elegante, né, tem uma carinha de código orientado a objetos, né, se vocês concordam comigo ou não. Ok, esse aqui era o nosso assunto Record Helpers. Interessante, né? Se eu voltar para a minha apresentação, né, aqui tem uma lista de Record Helpers que já são nativos do Delphi XZ3. Tá? Record Helpers é um recurso que é novo, que vai amadurecer bastante ainda, vai ser bastante utilizado, e consequentemente a lista desses Record Helpers aqui provavelmente tende a crescer em novas releases, assim como as funcionalidades contidas dentro desses Record Helpers aqui vão crescer também. Ok? Podemos pular para o próximo assunto. Threads anônimas. Quem já teve a necessidade de trabalhar com processamento paralelo, a criação de tarefas que devem ser executadas em paralelo, provavelmente teve que lidar também com a extensão da classe tthread no Delphi. Até então não havia outra maneira de trabalhar com tarefas paralelas que não fazendo herança de tthread e sobrescrita do método execute. O Delphi XZ trouxe um novo recurso para a gente, que é um método do tipo class dentro de tthread, que é o método createAnonymousThread. Esse método permite a criação de thread sem a necessidade de extensão da classe tthread. Como eu já disse, então ele está disponível a partir do Delphi XZ, e vamos colocar a mão na massa, vamos ver como é que funciona esse recurso. Eu vou fechar esse projeto aqui e vou abrir um projeto que eu tenho pronto contendo este recurso. Vou começar mostrando para vocês como é que a gente faz normalmente, né? Somente para contextualizar todo mundo. Está aqui a maneira convencional de criar threads no Delphi. Eu crio uma nova classe herdada de tthread e faço a sobrescrita do método execute. Essa thread aqui em específico faz Fibonacci de modo recursivo. Ok? É a única funcionalidade dessa thread aqui. Se eu voltar agora ao form principal, eu vou ver como é que funciona a chamada dessa thread. Eu simplesmente crio a thread dedicada, passo alguns parâmetros, na realidade é qual o valor que eu quero que seja calculado, Fibonacci
-1 e Fibonacci -2 para obter o Fibonacci final da ordem que eu quero. Espero o resultado das minhas duas threads e libero as threads. Como é que eu faço isso utilizando threads anônimas? Primeiro vamos dar uma olhada na sintaxe de como criar threads anônimas. Então, como eu estava dizendo para vocês, a classe tthread agora tem um método chamado createAnonymousThread, em que o parâmetro passado para esta chamada de método é um método anônimo, onde todo o conteúdo deste método anônimo será executado em paralelo. Ou seja, esse aqui é como se fosse o método execute de vocês no caso de uma derivação da classe tthread. Tudo que eu colocar aqui vai ser executado em paralelo. Vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa Fibonacci com createAnonymousThread. Tá aqui. Vocês notem que o código, até vou fazer uma comparação aqui. Esse aqui é o código da thread dedicada e esse aqui é o código da thread com AnonymousThread. O código da thread dedicada fica um pouco mais limpo, tá? Mas no entanto a gente tem a necessidade da criação da thread, da derivação da thread. Para tarefas muito simples, daqui um pouco não se justifica a criação de uma nova classe. Então a gente pode optar entre essas duas possibilidades, a criação de uma classe derivada ou simplesmente a criação de uma thread anônima com a passagem de um método anônimo contendo o código que a gente quer que seja executado em paralelo. Então aqui eu estou criando a primeira thread e aqui eu estou criando a segunda thread para chamadas recursivas de Fibonacci. Muito importante, notem que eu estou desligando o FreeOnTerminate de ambas as threads. Por padrão, a thread anônima vem com FreeOnTerminate True, tá? Justamente para facilitar a vida aí do cara que não quer se responsabilizar pela liberação da thread. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. No entanto, se a gente quer esperar pelo resultado da thread, se a gente quer garantir que a thread seja executada até o final, muito provavelmente vocês vão ter que utilizar o método waitFor da thread. E o método waitFor com FreeOnTerminate é um casamento que não dá muito certo, tá? Vocês têm que utilizar o FreeOnTerminate false para poder utilizar o waitFor, certo? Então, FreeOnTerminate eu passei para falso justamente para usar o waitFor aqui. Uma vez passado o waitFor, eu tenho os resultados jogados para dentro das variáveis locais que eu pedi que fossem alimentados com o resultado de Fibonacci, e então eu posso liberar eu mesmo a thread 1 e 2 de Fibonacci. Legal, né? Beleza, este aqui era o nosso tópico threads anônimas. O nosso próximo tema é ter Interfaced Objects, ou somente Interfaced Objects. Somente uma introdução rápida. Na orientação a objetos, interface é uma espécie de contrato. Eu imagino que todo mundo saiba disso. As interfaces definem requisitos, definem cláusulas que devem ser cumpridas por classes que se sujeitarem às interfaces, né, que vão assinar essas interfaces aí. Assim como na orientação a objetos, quando nós herdamos de uma classe ou nós criamos uma classe, explicitamente ou implicitamente a gente herda de TObject. Em interfaces isso não é diferente, só que no entanto nós herdamos implicitamente ou explicitamente de interface. E interface já declara 3 métodos que toda classe que implementa alguma interface deve implementar também esses 3 métodos. Aqui a gente vai se concentrar em addRef e release e vamos tentar entender para que servem esses 2 métodos. Toda vez que uma variável do tipo interface recebe a referência de um objeto que implementa a interface, o método addRef é disparado. Em contrapartida, a gente tem o método release, que é disparado como se fosse um gatilho toda vez que a variável do tipo interface deixa de referenciar um objeto que implementa aquela interface. O Delphi já nos traz uma classe chamada TInterfacedObject, que nos serve de atalho. Quem quiser implementar uma determinada interface e não quer se preocupar com os 3 métodos básicos de interface, pode herdar diretamente de TInterfacedObject. Só que o detalhe muito interessante de TInterfacedObject é que ele já traz um comportamento que pouca gente utiliza,
que é o de contagem de referências e liberação por contagem de referências. O recurso de interface está disponível desde o Delphi 3 e vamos colocar a mão na massa aí, tirando vantagem, tirando proveito da contagem de referências. Deixa eu abrir um outro projeto aqui. Interface Objects está aqui. E vamos ver como é que funciona esse cara. Eu tenho aqui 3 interfaces declaradas, a iTelefone, a iMP3 Player e a iCâmera Fotográfica. Para quem já estuda interface, sabe que isso aqui é um caso clássico do estudo de interfaces. Ter telefone celular herda de ter interface object, conforme eu sugeri nos slides, e também implementa as 3 interfaces, iTelefone, iMP3 Player e câmera fotográfica. Tudo que os métodos de telefone celular faz, na realidade é somente um show message de todos eles, dizendo o que está sendo feito naquele momento, somente para a gente ter um sinal de que aquele método foi executado. Pois bem, vou para o formulário, eu já tenho o botão aqui me esperando, vamos implementar um clique desse botão. Eu vou criar uma variável chamada telefone celular, que é do tipo tTelefone celular. Vou instanciar um objeto e vou fazer o seguinte. Eu vou começar com o tryFinally, telefone celular, e aqui eu vou dar um free do telefone celular, mas antes disso eu vou simplesmente pedir que seja feita uma ligação. No create do formulário, vocês já podem notar que eu estou ligando o Report Memory Leaks on Shutdown, que vocês também já devem conhecer, que é um recurso que nos mostra o que ficou de memória, resultado de vazamento de memória no final do programa, ou seja, memórias que não foram liberadas por quem deveria ter liberado essa memória. Eu vou rodar o programa e vou pedir para o celular fazer a ligação. Fez a ligação e eu tenho também o show message do destroy dizendo que aconteceu o destroy imediatamente. Ok, mas se esse cara herda de ter interface object, diz a lenda que eu não precisaria fazer a liberação deste objeto, correto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse tryFinally aqui. E simplesmente vou pedir para fazer a ligação. Vamos ver se vai ser liberado o objeto. Fez a ligação, não aconteceu o destroy. Vamos ver se em algum momento vai acontecer. Não, o que aconteceu foi o nosso vazamento de memória. O que eu fiz de errado, então, para que não acontecesse a liberação através de interface object? Na realidade, pessoal, vamos voltar lá no início do nosso assunto. As variáveis que disparam addRef e disparam release são variáveis do tipo interface. Essa variável aqui não é do tipo interface, ela é do tipo tTelefone celular. Então eu vou voltar essa variável aqui para lTelefone. Vou dizer que ela vai ser um iTelefone. E eu posso jogar para dentro de iTelefone de lTelefone um tTelefone celular, pois tTelefone celular implementa iTelefone. A partir desse momento eu posso fazer a chamada do método normalmente. Fiz a ligação e notem que eu já recebi o destroy como mensagem sem mesmo ter chamado o free desse objeto. Como é que isso aqui aconteceu? Bom, quando eu criei o objeto, logo após eu atribuí esse objeto a lTelefone. Nesse momento da atribuição, foi disparado o addRef de tInterfaceObject, que eu estou herdando em tTelefone celular. O addRef fez uma contagem de referência, ou seja, adicionou mais um na sua contagem interna. Fez a ligação, a gente pode trabalhar normalmente com a variável interface a partir de agora, e quando essa variável aqui foi eliminada pelo compilador quando chegou ao final do método local, a variável deixou de referenciar o objeto. Logo, o método release de tInterfaceObject foi disparado.
O método release decrementou a contagem de referências e, como chegou ao zero, o próprio TInterfacedObject liberou o objeto. Ok? Legal, então, né? Para fazer a utilização da contagem de referências com TInterfacedObjects, a gente deve utilizar variáveis do tipo interface, certo? Beleza, próximo assunto. Componente mutante. Na VCL, a gente tem alguns componentes que apresentam um comportamento muito interessante quanto à sua contagem de referências ou seu sistema de liberação de memória de forma automática. Um exemplo é o TXML Document. O TXML Document pode se comportar tanto como um componente convencional, como por exemplo um tButton, um tPanel, qualquer outro componente onde quando atribuímos um owner, ele é liberado pelo owner, assim como apresenta contagem de referência quando utilizamos ele como variável do tipo interface. Vamos dar uma olhada? Vamos acessar aqui o nosso programinha. Vou colocar um componente TXML Document na tela, somente para fazer uso das units necessárias para o TXML Document funcionar. A partir de agora eu vou remover esse componente da tela aqui. Vou colocar um botão na tela. Vou dar um duplo clique, geramos o evento onClick. E vamos dar uma olhada no funcionamento de TXML Document quanto à sua liberação. Aqui não é atribuição, aqui é a declaração da variável. Vou passar um self. E vocês já viram que o Report Memory Leaks on Shutdown está ligado. Vou rodar o programa e vou disparar o button 1. Button 1, fecha o programa, nenhum vazamento de memória, justamente porque neste momento aqui, TXML Document está se comportando como um componente padrão visual, onde nós colocamos um owner no seu momento de criação, e esse owner é responsável pela destruição do objeto. Se eu passar um new aqui, vai acontecer o nosso vazamento de memória. Vazamento de memória conforme prometido. Às vezes, precisamos usar o componente TXML Document dentro de alguma classe que precisa persistir ou ler dados de um arquivo XML. E nesse caso, muitas vezes a gente não tem o owner para passar. O que acontece? Temos que ter a destruição do objeto explícita. Não se a gente utilizar um XML Document. Neste caso, TXML Document começa a se comportar como um TInterfacedObject. Dispara o botão 1 e não temos mais vazamento de memória. Ou seja, para quem quiser utilizar o TXML Document dentro de alguma classe e não tem owner para passar como parâmetro do create de TXML Document, pode utilizar também uma variável do tipo XML Document e a contagem de referência acontece conforme tem TInterfacedObject. Legal? Próximo assunto. Stack de exceções. Stack de exceções é um recurso muito interessante, só que antes de falar de stack de exceções, vamos falar então do tratamento convencional de exceções. Vamos voltar para o Delphi. Não vou salvar esse exemplo aqui. Deixa eu pedir para abrir um projeto. Eu tenho aqui stack de exceções e dentro de stack de exceções o tratamento convencional de exceções. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse software aqui. Imaginem que eu tenho uma classe tCliente pessoa física, onde quando instanciada ela recebe algumas informações, ela tem um método salvar, e esse método salvar faz a conversa com o banco de dados, faz o insert ou update necessário para salvar o cliente. Ok, como é que funciona o tal do salvar? O salvar chama um método hipotético de insert
E notem que este método está protegido por um try except de forma a qualquer erro acontecido seja disparada uma nova exceção com uma mensagem amigável ao usuário do sistema. Se eu der uma olhada dentro do meu executar SQL, também acontece a mesma coisa. Eu tenho uma sequência de métodos e essa sequência de métodos está protegida por um try except que dispara uma nova exceção amigável dizendo o que aconteceu com o nosso comando SQL. Para forçar essa situação toda, o meu conectar não faz nada além de disparar uma exceção, dizendo que não foi possível estabelecer a conexão com o banco de dados. Então vamos rodar o programa para ver o que acontece durante a execução dele. Aconteceu a primeira exceção, dizendo que não foi possível estabelecer a conexão com o banco de dados. Se eu der um continue, aconteceu a segunda exceção, dizendo que não foi possível executar a instrução SQL, justamente porque a primeira instrução não foi possível ser executada, que foi a conexão com o banco de dados. Por eu não ter conseguido executar a instrução SQL, eu também não consegui salvar o cliente, logo aconteceu um erro ao salvar o cliente. O que acontece no final? O nosso usuário recebe uma mensagem simples dizendo que aconteceu um erro durante o procedimento de salvar o cliente. Esta é realmente a mensagem que o usuário deve receber, uma mensagem simples e amigável dizendo o que aconteceu durante o processo dele. Só que, no entanto, aconteceram vários erros, várias informações foram disparadas e a gente perdeu diversas dessas informações aí durante o nosso tratamento de exceções convencional. Estes erros não deveriam ser realmente exibidos para o usuário. No entanto, para nós desenvolvedores, na hora de buscarem as informações de por que aconteceu este erro, aquelas mensagens seriam muito úteis, certo? Então, como é que a gente faz para resolver isso aí? O Delphi 2009 trouxe algumas mudanças na classe de exceções. Algumas delas foram para permitir que a gente encapsule informações que o ideal o ideal é que elas não fossem perdidas durante o tratamento convencional de exceções. Essas propriedades e métodos são o base exception, inner exception e o método raise order exception. Vamos ver como é que funciona esse cara aí? Eu tenho outro projeto que faz exatamente a mesma coisa que esse tratamento convencional de exceções, só que ele faz o tratamento um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada como é que funciona primeiro a sintaxe dessas propriedades novas que a gente trabalhou aí, que a gente demonstrou no slide. Todo bloco que eu quero proteger por um try except para que seja disparada uma mensagem customizada de erro, eu não devo mais fazer com um simples try except e um raise trocando a mensagem. Agora o que eu faço? Eu capturo a exceção e a partir dessa exceção eu posso chamar um raise order exception. Esse raise order exception está pedindo um novo objeto de exceção. E esse novo objeto de exceção é o que vai ser disparado no final das contas. Só que com uma modificação do comportamento muito interessante. A exceção que está chamando eraser order exception, que é a exceção capturada, vai virar inner exception da nova exceção que está sendo disparada. Ou seja, toda classe agora tem um inner exception, ou seja, pode ter uma exceção dentro dela. Esta inner exception pode ter outra inner exception, que pode ter outra inner exception, e assim por diante. Ou seja, a gente tem uma stack de exceções que pode ser armazenada dentro da classe exception, dentro do objeto exception. E como a gente faz para alimentar essas informações? Fazendo a chamada do erase order exception sempre que for necessário disparar uma nova exceção em substituição a uma exceção capturada. Certo? Vamos ver como é que ficou o nosso salvar cliente, então? Eu tenho salvar normal, como estava sendo feito antes, só que o tratamento de exceções mudou. Eu tenho agora a captura da exceção que aconteceu e um erase order exception de uma nova exceção com a mensagem customizada.
A mesma coisa eu tenho dentro do executar SQL. Eu tenho tratamento de exceções com o erase all the exception de uma nova exceção. E o meu conectar continua disparando a exceção normalmente. Ok, como é que eu faço para consumir este inner exception então? No meu form principal, eu substituí o tratador padrão de exceções da aplicação. Tá? E esse tratador de exceções que eu criei, ele fica varrendo a variável e até que não tenha mais nada dentro de e. Para cada e que eu recebo, para cada exceção que eu recebo, eu vou acumulando a mensagem dentro de inner exception, jogando dentro dessa variável aqui. L mensagem recebe o que tem de message de e. A partir do momento que eu tratei essa variável e, ela recebe a inner exception dela mesma. E assim eu vou varrendo todas as inner exceptions até que eu chegue no final da minha lista de inner exceptions. Por fim, eu dou um show message da mensagem acumulada de todas as exceções. Então vamos dar uma olhada para ver como é que funcionou. Aconteceu o primeiro erro conforme aconteceu no programa anterior, o segundo erro também e o terceiro erro também. Continue, o meu tratador de exceções vai ser ativado e está aqui o meu erro. Eu tenho uma mensagem dizendo que aconteceu um erro ao salvar o cliente, este erro aconteceu por causa deste segundo erro aqui e este erro aconteceu por causa deste segundo erro aqui. Claro que uma vez de posse dessas informações, né, pessoal, a gente pode ter um tratador de exceções, ou no caso um tratador visual de exceções, bem mais interessante. A gente pode fazer um diálogo mais interativo, onde essas informações causadoras da exceção principal fiquem ocultas. Daqui a pouco pode ter um botão nesse tratador de exceções dizendo, ó, envia por e-mail todas essas informações aqui para o suporte, e assim por diante. Isso aí eu deixo por conta da criatividade de cada um de vocês. Ok, fechamos. Próximo e último assunto, T-Virtual Method Interceptor. O Delphi XZ trouxe, entre outras novidades, o T-Virtual Method Interceptor, que é uma classe capaz de modificar a VMT de outras classes, justamente para que a gente possa fazer a injeção de métodos antes, depois e durante sessões de métodos virtuais. Então, como eu já disse, essa classe está disponível a partir do Delphi XZ. E vamos colocar a mão na massa. Deixa eu abrir um outro projeto aqui. Tratamento de exceções, não, eu quero... Deixa eu localizar... Eu quero o VM, esse cara aqui mesmo, utilizando a VMI. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no nosso create desse formulário aqui. No create do formulário, eu estou instanciando um novo objeto do tipo TVirtualMethodInterceptor. Estou jogando para dentro de um field privado da classe TFRM principal e, obviamente, utilizando ele mais tarde. Ao criar o TVirtualMethodInterceptor, eu estou dizendo que esse VirtualMethodInterceptor vai modificar a VMT da classe TTest. E ao modificar essa VMT, ele está inserindo um método antes da execução de cada método virtual. Ou seja, toda chamada que estiver presente na VMT de TTest vai executar um onBefore contido em FVMI. Este onBefore, então, é um método anônimo, onde eu tenho a assinatura padrão dele aqui. Notem que eu tenho informações bem interessantes dentro da própria assinatura. Eu posso fazer diversas modificações aqui. Eu posso, inclusive, dizer se o método original deve ser chamado ou não, através desse do invoke aqui. E todo caso que eu estou fazendo aqui é simplesmente injetando um show message antes da execução de qualquer método virtual de t-test, certo? Outras opções que eu tenho para utilizar o FVMI, só para mostrar. Eu posso ter um onAfter, ou seja, posso injetar código depois da injeção, depois da execução de um método virtual, e tenho também o onException, ou seja, aconteceu uma exceção dentro do meu método virtual, dispara esse onException.
Para este primeiro exemplo aqui, eu vou ficar somente com o onBefore, melhor. Para fazer a chamada desse cara aqui, a classe que eu estou modificando a VMT é tTest. Aqui eu estou criando um objeto do tipo tTest e estou dizendo para o meu Virtual Method Interceptor que modifique, que na realidade vasculhe chamadas de métodos virtuais deste objeto tTest. O que está acontecendo logo após? A chamada deste método tTest dentro de, na realidade, o método teste dentro do objeto LTest. E este método simplesmente traz um show message dizendo que ele foi executado. Então, eu vou primeiro mostrar sem o Proxify aqui, para mostrar para vocês como é que funciona. Rodei o programa, fiz a execução de tTest.test. Aconteceu normalmente, sem a modificação da VMT. Agora eu vou dizer para o meu Virtual Method Interceptor modificar a execução de tTest.test para também esse objeto que eu criei. Rodo o programa. Fiz a chamada de tTest, só que antes de chamar o método teste, houve a injeção do código através do meu Virtual Method Interceptor para então acontecer a execução de tTest.test. Certo? Ok. Para que a gente pode utilizar o Virtual Method Interceptor? No que esse cara pode ser útil? Eu vou dar um exemplo bem legal. A gente pode dar uma simulada de orientação a aspectos no Delphi. Vamos dar uma olhada em outro exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho dentro deste projeto mesmo uma classe de demonstração, obviamente ela não faz nada, tNota fiscal. tNota fiscal eu tenho um método salvar, também virtual, onde eu tenho a verificação de permissão para ver se o usuário tem permissão para executar esse método salvar aqui. Depois, eu começo uma transação, porque esses dois métodos aqui vão ter interação com o banco de dados. Então, eu estou pedindo que seja iniciada uma transação aqui. Se deu problema durante a execução de qualquer um desses itens, desfaz tudo através desse rollback aqui. Se tudo funcionou, eu posso chamar o tconexão.commit. Vamos dar uma olhada nesse programa aqui rodando? Só que antes disso, obviamente, eu tenho que liberar o meu botão que faz isso. Simulando a orientação a aspectos, eu criei uma nota fiscal e eu fiz a chamada do meu salvar aqui. O salvar está aqui conforme eu já tinha mostrado para vocês. Vamos dar uma olhada nesse programa então, antes da orientação a aspectos. Peço para salvar a nota fiscal. A primeira coisa que está sendo feita é verificar a permissão para ver se o cara tem autorização para rodar esse método aqui. Ok. Tem permissão. Começo a transação então. Eu salvo a nota, salvo os itens da nota e como tudo deu certo, eu dou um commit. Ok. A orientação a aspectos diz o seguinte. Todo este código aqui, ele realmente é necessário. Esse que eu estou marcando agora. Mas ele é um código intrínseco ao processo que, na realidade, não deveria estar dentro do método salvar. Na realidade, isso aqui é uma tarefa comum a diversos outros métodos, então que não deveria estar aqui. Isso aí deveria estar sendo feito de outra maneira que não a chamada explícita desses métodos aqui. O método salvar deveria se concentrar no que é diferente dos outros métodos que também têm essas chamadas aqui. Neste caso, somente o salvar nota e salvar itens da nota. Este é o conteúdo real de salvar segundo a orientação a aspectos. Ou seja, tudo que está comentado aqui, segundo a orientação a aspectos, realmente deveria estar comentado, ou melhor ainda, nem existir. Certo? Só que o que acontece então? Se eu rodar o programa agora, você já sabe o que vai acontecer. Eu simplesmente vou salvar a nota e os itens da nota sem testar se o cara tem permissão e sem o controle transacional. O que vocês sabem que é um baita de um problema. Imagine que por qualquer motivo, né, deu um problema depois do salvar nota, integridade referencial da minha nota fiscal já era, né? Vocês sabem disso.
Então tá, como é que a orientação aspectos propõe então uma solução para isso aí? Que esse método seja marcado ou de alguma forma seja informado que ele deve executar essas funcionalidades extras, sem que necessariamente tenha a chamada desses métodos aí. Então, como é que a gente faz para utilizar isso aí no Delphi? Eu criei uma nova classe dentro da Unity Aspectos, chamada TVerificadorAspectos. Esse cara aqui permite o registro de classes e objetos que eu quero inserir aspectos. No caso, vou dar uma olhada aqui no registrar classe. Ele faz a criação do Virtual Method Interceptor para mim conforme o parâmetro que eu passei, conforme a classe que eu passei. Neste Virtual Method Interceptor eu estou inserindo o onBefore, o onAfter e o onExcept. onException. O onBefore eu faço o seguinte, eu busco por atributos do método que está sendo executado. Se eu encontrar um atributo de controle de permissão, significa que esse método deve ter controle de permissão verificado. Como isso aqui é onAfter, ou seja, o método não foi executado ainda, eu ainda posso bloquear a execução desse método. Então, eu verifico se o meu usuário tem permissão para executar esse método. Esse verificar permissão poderia muito bem levantar uma exceção e, consequentemente, o resto do método não seria executado. Se eu encontrar um atributo de controle transacional, como isso aqui é antes, eu posso dar um begin transaction antes da execução do meu método. Beleza, no onAfter. O onAfter eu só tenho que me preocupar com o controle transacional. Se eu cheguei no onAfter de um método virtual, significa que tudo correu bem e, consequentemente, se eu encontrei um atributo de controle transacional, eu posso dar um tconexão.commit. No onException, aconteceu um erro. Significa que, se eu tenho controle transacional, eu posso dar um tconexão.rollback. Compreendido? Como é que eu faço então para utilizar esses atributos? Eu vou copiar o nome do atributo para não correr o risco de digitar errado. E lá no nota fiscal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar então esse método aqui como carente de controle de permissão e carente de controle transacional. Deixa eu pegar aqui, está aqui o meu controle transacional, Ctrl C, volta para cá, Ctrl V. E a partir desse momento, pessoal, eu adicionei aspectos ao meu método salvar. Consequentemente, eu posso rodar ele tranquilamente. Vocês vão ver que tudo que está aqui comentado vai ser executado através de aspectos. Vamos rodar o programa. Ou seja, antes de executar o salvar, eu estou verificando os aspectos. Comecei verificando pelo verificar permissão. Tenho verificar permissão, então eu estou verificando. Tem controle transacional? Tem. Begin transaction. Salva a nota, salva os itens da nota e dou um commit. Legal, né? Só para mostrar que isso aqui está realmente online, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o controle transacional. Tenho controle de permissão, salva a nota, salva os itens da nota e não tenho mais o controle transacional. Legal, né, pessoal? Então tá, finalizando a nossa lista de exemplos, tá? Eu deixo aqui alguns links interessantes, tá? Temos o portal de treinamentos e vagas da Embarcadero do Brasil, a nossa velha conhecida EDN também, a Embarcadero Developer Network, o diretório de MVPs, temos a documentação de produtos no docsembarcadero.com, o Code Raid já está acontecendo. Temos o canal da Embarcadero no YouTube, temos Twitter da Embarcadero, blog da Embarcadero, Facebook da Embarcadero, ou seja, Embarcadero está presente em diversas redes, diversas mídias, e também o canal direto com o Embarcadero, através do atendimento@embarcadero.com.br e o telefone da Embarcadero. Meus contatos, ceagnes@aquasoft.com.br, taturs.com é o meu blog e tem também aí o meu Twitter, que é taturs, e o site da Aquasoft, para quem é aqui do Sul, aquasoft.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.